sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a função de coordenador ofensivo em Seattle. Primeiro, parabéns você que é torcedor de Seattle, campeão aí do Super Bowl. Nós temos já, acho que 2 ou 3 vídeos, talvez, não sei, pedi até para o João colocar aí nos cards, falando sobre a situação de coordenador ofensivo em Seattle. Que seria muito difícil o Clint Kubiak ficar. Como a gente falou, o salário de um head coach da NFL é muito maior do que um coordenador ofensivo. Você vai ter, obviamente um passo grande na sua carreira, né, no desenvolvimento. Você tem mais poder de decisão. É muito mais difícil demitir um head coach do que um coordenador ofensivo, pelo menos se você não torcer pelo Baltimore Ravens. Então todos esses fatores, né, pareciam caminhar que o Kubiak realmente iria aceitar. Eu acho que a única possibilidade dele ficar era se ele realmente não gostasse dos Raiders e quisesse tentar voltar para mais um ano, para ele poder escolher, vamos dizer assim. Porque começou o processo ele com várias opções. Eu acho que ele foi o candidato que teve mais entrevistas. Porém, como os times não queriam esperar para decidir sobre seus head coaches, foram assinando. Dolphins, Giants, Ravens, Browns, todos foram assinando e aí acabou até o próprio Cardinals, até que sobrou só os Cardinals e os Raiders, né? E por fim os Raiders apenas. E aí, ainda no campo do Super Bowl, né? Uma repórter do NFL Network começa a conversar com o Clint Kubiak, meio que tentando pescar alguma coisa, achando que ele ia ser mais evasivo. Aí ele fala, não, mas vocês... Todo mundo já sabe que eu vou pros Raiders e tal, e vai ser muito bacana lá e tal, tô empolgado. Então já lá no campo ele já tinha confirmado isso. Foi noticiado ontem oficialmente, pelos insiders, né? E surgiu, e aí vem a dúvida de quem iria substituir o Kubiak, e aí só surgiu a questão um dos insiders de Seattle, e aí eu faço um parêntese. Eu não sou um grande fã dos insiders de Seattle, porque não em reportagem, não em análise, mas em fontes, vamos dizer assim. Eu não consigo me esquecer o fato do Russell Wilson ter sido trocado e em nenhum momento isso ter sido ventilado pelos insiders de Seattle, e alguns deles, inclusive, ironizaram alguns insiders dos Broncos quando essa notícia saiu, dizendo que isso não ia acontecer de jeito nenhum e tal. Então mostra que eles não têm uma fonte tão confiável lá dentro. Mas, na segunda-feira, o Greg Bell falou que Seattle iria fazer essa promoção, né, lá dentro do time. Então o próximo coordenador ofensivo seria alguém que já está na comissão. E aí, basicamente, tem duas questões. Primeiro, que o Kubiak deve tentar levar alguns desses caras com ele, até porque alguns dos caras do ataque vieram com ele. Então, o Rick Dennison, o John Benton, da linha ofensiva, o Andrew Janocko, treinador de quarterbacks, já trabalharam com o Kubiak em outros momentos. Então, eu acho que esses são os que ele mais vai tentar trazer. E, inclusive, o Andrew Janocko é um nome que é cotado para ser coordenador ofensivo, mas eu acredito que ele vai ser o coordenador ofensivo do Kubiak lá nos Raiders, né? Pela proximidade que eles têm, pelo fato do Kubiak, do Janocko querer se adaptar ao cargo com um cara que ele já conhece o esquema, já funciona, vai pegar a experiência como coordenador ofensivo, mesmo que não chame jogadas, e aí no futuro ele começa a tentar alçar voos maiores. E para mim, então, isso limita basicamente a 2 candidatos, né? Um é o Jake Pitts e o outro é o Justin Olton. Um é o treinador do jogo aéreo do Seahawks, o outro é o treinador do jogo terrestre do Seahawks. Existem, para mim, sendo qualquer um dos dois, existem pontos positivos e negativos. E começando pelo Jake Pitts, já falamos aqui em alguns momentos, ele é um cara que trabalhou em diversas posições do ataque, já foi treinador de quarterback, do wide receiver, tight end, mas
ou seja, conhece muito bem do ataque, eu acho isso muito importante, né? Não conhecer apenas ter trabalhado apenas com uma função e tal. Mas é, ele nunca trabalhou como coordenador ofensivo na NFL. Esse é um ponto, né? Ainda experiência. A única, a única experiência que ele tem é como coordenador ofensivo de LSU, foi apenas um ano. E ele foi chamado em alguns momentos para entrevista de coordenador ofensivo. Mas, por exemplo, Seattle nunca cogitou ele nas duas vezes que teve vaga, né? Seja quando o Ryan Grubb saiu e o Clint Kubiak chegou, ou quando estava escolhendo o Clint Kubiak. O Jake Pitts, que também trabalhou lá com o Sean McVay nos Rams, então tem um background mais, vamos dizer assim, mais robusto para essa vaga. Mas, é como eu falo algumas vezes, você pode ser bom numa coisa, pode ser um grande corredor ofensivo e não ser um bom head coach. Né? O Josh McDaniels está aí, o cara foi... O ataque dos Patriots foi muito bom, mas as oportunidades que ele teve como head coach foram um fracasso. Mesma coisa funciona aqui, ele pode ser um excelente corredor de jogo aéreo, mas não ter todas as responsabilidades para ser um corredor ofensivo. E aí vem o segundo nome, que para muita gente soa até mais forte, lá pelo que se comenta em Seattle, que é o Justin Knowlton. Ele chegou um pouco depois que a comissão. Ele trabalha como coordenador do jogo terrestre. Virou treinador dos running backs também, quando o Polamalu teve que... Primeiro ele tirou uma licença e depois ele saiu de Seattle. O Kenneth Polamalu, que era um excelente treinador de running backs. E é um assistente de linha ofensiva também. Então ele conhece também diferentes pontos do ataque, mas mais voltado para a linha ofensiva e jogo terrestre. Muito se acredita a ele o salto que o jogo terrestre deu no finalzinho ali, principalmente da quarto final ali da temporada, né? Então meio que esse trabalho ajudou, ganhou pontos no currículo dele. Mas e ele tem uma experiência como corredor ofensivo, porém ele foi corredor ofensivo do Nathaniel Hackett lá com o Russell Wilson e todo mundo sabe que aquilo foi um desastre. Então é uma experiência que era melhor nem ter, né, na verdade. Então os Seahawks vão, se o caso for de promoção, esses dois caras são os candidatos. Como eu falei, esses caras têm coisas boas no currículo deles e tem pontos negativos. Então acho que não vai ser nenhum nome que vai tipo, agradar 100%, assim, todo mundo vai ficar com... Ou sempre vai ter algum ponto. Mas normalmente é assim, né? A não ser que a gente conseguisse assinar um Mike McDaniel, um Kevin Stefanski, caras que já estão com seus cargos, seja de head coach ainda ou de coordenador ofensivo. Tirando esses nomes que são mais fortes, vamos dizer assim, sempre vai ter alguma questão. O próprio Kubiak, quando chegou aqui, não era unanimidade, tinham pontos negativos no currículo dele. E aí ele conseguiu montar um ataque tão bom que virou head coach. Então esse é o ponto, né? Essa falta de experiência. Se Seattle decidir vir uma promoção interna, coisa que eu não esperava, porque, por exemplo, quando o Grubb saiu, o McDonald não deu sinais sobre quem seria o próximo corredor ofensivo, mas afirmou que não seria alguém internamente. Né? Então, tem essa mudança dessa vez. E um outro cara que era candidato, que para mim seria a melhor opção entre essas que restaram, é o Mike Kafka. Ele era corredor ofensivo dos Giants, foi assistente head coach lá, fez entrevista para ser head coach em Seattle e deixou uma boa impressão. Inclusive, tem gente que achava que Seattle tentaria colocar ele como corredor ofensivo, mas tem uma questão. Por exemplo, se você é, por exemplo, treinador de quarterback e recebe uma oferta para ser treinador de quarterback em outro time, o seu time atual pode bloquear esse movimento. Só não pode bloquear movimentos que você suba de cargo. Por exemplo, eu era treinador de quarterbacks e virei coordenador ofensivo. Então não posso bloquear. Eu era coordenador ofensivo e virei head coach. Então também não posso bloquear. E como ele ia fazer um movimento lateral, né, de coordenador ofensivo para coordenador ofensivo, vindo para Seattle, então os Giants
bloquearia, seja para Seattle, seja para qualquer time que fosse. E agora no momento ele está lá nos Lions, tá? Como assistente ofensivo. Então assim, ele assinou há pouco tempo, mas não seria não seria difícil, né, fechar com Seattle. Inclusive foi cogitado aí na semana passada, acho que o Dan Graziano soltou na matéria que esse seria o nome preferido de Seattle, né? Eu não sei o que mudou ou se esse reporte do Greg Bell realmente procede, mas em tese seriam essas opções, né, como falei. E sendo essas três, eu acho que o Mike Kafka seria a melhor das opções. Mas sendo uma promoção interna ali, o Justin Oten e o Jake Pitts ia ter pontos positivos. O Kafka também vai ter pontos positivos e negativos, obviamente, não é uma unanimidade, mas dentre esses nomes, talvez o Kafka fosse um nome um pouco mais forte, né? Também não mudaria tanto o estilo de jogo, mas cenas para os próximos capítulos, né? Quando o coordenador ofensivo for anunciado, nós vamos soltar vídeo aqui, vamos analisar, projetar como pode ser o ataque, como nós sempre fazemos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e Go Hawks!